questões. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre algo que todos nós passamos, todos os que estão aqui, a tentação. Aqui alguém que nunca foi tentado, levanta a mão. Se algum se tivesse atrevido a levantar a mão, sabem o que é que eu ia dizer, não sabem? O que é que eu ia dizer? Vocês até sabem. Mentiroso. Todos nós somos tentados. Todos os dias. Ou não? Vocês lembram-se de algum dia que nunca foram tentados para algo? Eu não me lembro. Todos os dias somos tentados. Coisas diferentes. Não somos iguais, mas há uma coisa que todos temos. É o problema da tentação. Somos tentados. Desde o início do homem, nós vemos que a tentação é algo real, com a qual todos nós nos temos que confrontar. Todos nós. Ninguém aqui está isento de se confrontar com a tentação. A tentação é há outros, mas é o principal meio que é utilizado pelo inimigo das nossas almas. E o nosso inimigo chama-se diabo. E tem os seus demónios, tem o seu exército pronto a verdadeiramente fazer-nos cair, fazer-nos pecar, ir-nos contra o que está estabelecido por Deus, ou aquilo que Deus estabeleceu. E a tentação tem a finalidade de nos pôr à prova, de testar-nos, e tem sempre um resultado. É ver se tu e eu caímos. Porque o diabo ri-se. O diabo goza connosco quando nós caímos, porque ele só deseja o teu e o meu mal. Eu nem sei como é que há pessoas que adoram o diabo. Porque há pessoas que invocam o nome do diabo, não sei porquê. Eu quero invocar o nome do Senhor, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Por isso, o inimigo utiliza qualquer tipo de recurso. E nós poderíamos falar nesta manhã de vários tipos de recurso que o inimigo utiliza para nos tentar. Temos a sedução, a mentira, o engano, a acusação, mas todos estes aspectos da tentação só têm um objetivo: é destruir-te a ti, é destruir-me a mim. Porque o diabo quer nos ver destruídos. O diabo fica contente quando vê destruição na sociedade, destruição da família, destruição dos valores éticos, morais, dos valores da palavra de Deus. Ele esfrega as mãos. É por isso que a igreja não pode vacilar, a igreja tem que permanecer com a sua fé e com a sua confiança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós temos os alicerces. Nós temos a base, e os nossos alicerces são a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus não é um livro qualquer, a palavra de Deus é verdadeiramente o fundamento que todo ser humano, que toda a família necessita para poder sobreviver no mundo que jaz no maligno. Porque o Deus deste século chama-se diabo. Agora, o Deus de toda a eternidade é o único e verdadeiro. Mas este século, digamos assim, a filosofia dos homens e das mulheres sem Deus é: façamos o que queremos porque amanhã morreremos. Mas nós não vivemos assim, porque nós sabemos que há uma eternidade preparada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Aleluia. É tão bom pensar na eternidade, mas na eternidade com Deus. Aleluia. E Deus quer que tu e eu vivamos eternamente com Ele. Por isso Jesus foi preparar
lugar para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, porque onde Ele estiver, Ele deseja que tu e eu também possamos estar. Aleluia. Então, Ele vai usar todo tipo de recursos para nos tentar destruir. E sobretudo o inimigo das nossas almas não quer que tu tenhas um relacionamento com Deus. O inimigo não quer que tu tenhas familiaridade com a palavra de Deus, porque ela abre os teus olhos, abre o teu entendimento, abre a tua mente para tu entender a verdade que liberta, a verdade que traz a paz, a alegria, a felicidade, o amor e a vida eterna. O diabo não quer, porque o diabo quer apenas a morte espiritual e física do ser humano, mas Jesus veio para dar vida. Vida e vida com abundância, diz a sua palavra. Louvado seja o seu nome. Nós temos um exemplo muito flagrante, que é o exemplo que está no livro de Jó. Se vocês ainda não leram o livro de Jó, eu aconselho-vos a ler. Dizem que Jó era um homem temente a Deus, um homem que se afastava do mal, um homem íntegro. Podemos dizer um homem exemplar. Mas o diabo não gosta dos homens que amam Deus. O diabo não gosta dos homens íntegros, dos homens retos. O homem que não tem Deus está perdido. Mas Jó respeitava Deus, amava a Deus. E o diabo, por ver a vida de Jó, ficava todo danado. E sabe, quanto mais perto você e eu estamos de Deus, mais o diabo fica danado. Ele não gosta que a gente esteja aqui nesta manhã. Ele não gosta que os homens e as mulheres se reúnem em nome de Deus. Ele não quer que Deus seja adorado e glorificado. Ele não quer que nós obedeçamos à palavra do Senhor. Ele não gosta que uma família seja feliz. Ele não gosta onde há unidade, onde há amor, onde há paz. Ele não gosta. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O seu intuito é destruir a vida do ser humano. É levar o homem à miséria espiritual, à miséria física. E alguns ficam tão contentes quando o diabo lhes dá assim uns trocos. E há gente que nós temos ouvido na história que a expressão tem vendido a alma ao diabo. Vocês já ouviram toda esta expressão? O que é isso, vender a alma ao diabo? É a pessoa estar disposta a ter tudo nesta vida, tudo para ser alguém importante, mas esquece que esta vida termina. Esta vida tem os seus dias contados. Ninguém vai viver nesta terra eternamente. Ninguém vai arranjar algo que possa estar eternamente neste mundo. Porque a Bíblia diz que está destinado ao homem nascer e depois vem o juízo, depois vem a morte. É por isso que é importante que a tua vida e a minha vida estejam nas mãos de Deus. E quando as nossas vidas estão nas mãos de Deus, as nossas vidas estão seguras. Tu podes não ter aquilo que o mundo tem, tu podes não ser a pessoa mais conhecida, nem sequer conhecida, mas se tu estás em Deus, tu estás seguro. Se tu estás em Deus, tu terás a vida eterna. Se tu estás em Deus, não há nada que te possa arrebatar da sua mão. É apenas o teu querer e a tua vontade, porque Deus dá-nos a nós a capacidade de o deixarmos. Deus não me obriga a segui-lo. Deus não me obriga a amá-lo. Deus não me obriga a respeitá-lo. Isso é algo que tem a ver com a minha e com a tua vontade. Eu decidi seguir a Cristo. E tu? Até temos uma canção. Eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás. Eu espero que ninguém daqueles que estão seguindo Jesus voltem atrás. E sabe, eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã tanta gente que lhe tem voltado as costas. E eu fico tão triste,
Quando há pessoas por dar cá esta e a outra palha, abandonam os caminhos do Senhor, abandonam de seguir a Jesus. Mas eu decidi, diz comigo nesta manhã, eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Aleluia, aleluia. Todos nós somos tentados, mas a escolha de pecar ou não pecar está em nós. Eu não ouvi nenhum amém. Não sei se vocês acham que são obrigados a pecar, mas que eu saiba, ninguém nos pode obrigar a pecar. Tentados somos todos. Agora, obrigados não somos nenhum. Mas eu vou avançar para explicar esta parte. Está em nós aquilo que queremos fazer e dizer. Eu posso abrir a minha boca e amaldiçoar, ou posso abrir a minha boca e abençoar. A mim ninguém me obriga a amaldiçoar ninguém. Eu posso usar estas mãos para abençoar, ou posso usar estas mãos para fazer mal. É assim ou não é? Uma faca em si é uma coisa boa. Quando eu uso para coisas boas, para cortar os alimentos, não é? Mas a mesma faca que pode ser usada para coisas boas, pode ser usada para coisas más, matando o indivíduo. Ora, está na tua vontade não usar nada para mal dos outros, mas também está em ti abençoar. Eu ainda hoje há um tema que eu pessoalmente não entendo. Como há pessoas que se dizem cristãs, eu repito isto, como há pessoas que se dizem cristãs e amaldiçoam pessoas. Não vejo nada disto na palavra de Deus. A minha natureza em Deus, em Cristo, é só para abençoar. Por isso a Bíblia diz, abençoai e não amaldiçoeis. É o que está escrito na Bíblia. Que Deus me guarde e me ajude a jamais da minha boca sair uma maldição, aquela que seja. Porque, inclusive, se sair, ela volta contra mim. Faz-me lembrar uma vez, eu já contei, mas há pessoas que não ouviram, eu estava numa cidade espanhola chamada Granada, havia alguém que me queria ler a mão, queria-me ler a mão, e a mim nem para ler o pé. A minha vida está nas mãos de Deus, eu não preciso que me leiam as mãos, nem os pés, nem a cabeça. E eu disse assim, sabe, eu não acredito nessas coisas, porque a minha vida está nas mãos de Deus. E a senhora amaldiçoou-me. E eu disse-lhe, a senhora nem sabe o que é que está a fazer. Porque aquele que me amaldiçoar, a minha maldição vai sobre si. Epá, a mulher deu 2 saltos, começou aos gritos e a fugir, porque ela tinha-me amaldiçoado e bem amaldiçoado. Mas sabe qual é o problema dela? É que Deus está em mim, Deus está em ti. E se alguém te amaldiçoar, a maldição vai contra a pessoa que amaldiçoa, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia! Aquele que está em Cristo está seguro nas mãos de Deus e não há maldição que possa ir contra ti se tu efetivamente estás seguro nas mãos de Deus. É verdade que o nosso maior tentador chama-se diabo. E 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, há um versículo muito interessante. Ouçam com atenção. Se não tiverem Bíblia, por favor, ouçam com atenção. Não veio... Paulo está a falar a crentes numa cidade chamada Corinto. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas aqui não acaba o versículo. E o versículo continua e diz, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Eu já ouvi pessoas que dizem, pastor, eu não resisti. A tentação era tão forte que eu não resisti. Era melhor que me dissesses que eu não quis resistir. Alô, estão aqui vocês? Irmãos, desculpem. Eu sou igual que vocês. E não há nenhuma tentação que eu, com a ajuda de Deus, não possa resistir.
O problema é que nós às vezes não queremos fugir. O problema é que a nossa carne gosta. O problema é que muitas coisas ao nosso corpo são agradáveis, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa masculinidade, à feminilidade, o que quer que seja. O homem quer, o homem gosta. Por isso não faz aquilo que devia fazer, que era sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, como está escrito na Santa Palavra de Deus. Então chegamos a uma conclusão. A tentação não é sobrenatural para que não possamos resistir. Uma coisa sobrenatural é uma coisa que está além do natural. O sobrenatural está acima do ser humano. Deus é um Deus sobrenatural, mas as tentações são naturais, não são sobrenaturais, para que não as possamos resistir. Se assim fosse, seria impossível resistir. Mas sabe, o problema reside na minha carne e na tua carne. E na carne nós podíamos acrescentar muitas coisas. É a receita: orgulho, vaidade, autossuficiência, querer o poder, opulência, luxúria, e podíamos acrescentar aqui tanta coisa mais, que é o símbolo da carne. Por isso a Bíblia fala-nos de uma luta diária entre a nossa carne e o nosso Espírito. O Espírito está pronto. Porquê? Porque o Espírito de Deus veio viver no nosso Espírito. Mas há uma parte que é mais difícil, que é a carne. Por isso Paulo aconselha a fazer mortificar a nossa carne. E mortificar a nossa carne, desculpem, não é bater nela. Como nós vemos aí, na Idade Média, as freiras, os monges pegavam num chicote, e tomba, latigaços, sangue, e fugiam para o convento, e fugiam para as ermitas, e ficavam lá fechados, pensando que isso lhes ia trazer mais santidade, mas o problema estava aqui na cabecinha. Está a perceber? Está aqui. A carne, é verdade que a carne não quer trabalhar, a carne gosta do descanso, a carne gosta de tudo aquilo que lhe é agradável. Essa é a nossa carne. E Deus dá-nos, digamos assim, a receita para nós vencermos a nossa carne. E quanto mais cheios de Deus estamos, mais resistência vamos ter contra a nossa carne. A nossa carne não gosta... Olha, não gosta de estar aqui, não gosta de se ajoelhar para orar, não gosta, acha que é pesado, e eu sei que os bancos não são muito confortáveis, não é? E a carne gostava de estar agora mesmo numa caminha, não é? Assim numa caminha, apanhar sol, uns gostam, outros não gostam. Mas irmãos, nós temos que lutar contra a nossa carne. E há uma luta diária, constante, contra a nossa carne. Também é importante que nós tenhamos os valores em ordem. Nós podemos escolher coisas passageiras e superficiais, ou podemos escolher as coisas permanentes e eternas. E há muita gente que quer o prazer do momento. Quantas pessoas têm destruído casamentos por um momento? Quantas pessoas? Às vezes até o diabo diz assim, ninguém vai saber. Se tu fizeres isso, ninguém te vê. A tua mulher não vai saber, o teu marido não vai saber, os teus pais não vão saber. O mesmo que te diz isso é aquele que vai fazer com que todos saibam para te envergonhar e destruir a tua vida, a tua família. E meus irmãos, deixai-me dizer, todos temos a mesma natureza carnal. E nós temos que ter cuidado para que ela não domine sobre o espiritual. É assim ou não é, irmãos? Somos fracos, carnalmente falando. Ou aqui há algum super-homem e alguma super-mulher? Eu não conheço super-homens nem super-mulheres. A carne é fraca, diz a Bíblia. E se a Bíblia diz, é porque é mesmo. O espírito está disposto, a carne não está disposta a pagar o preço. E irmãos, há pessoas que por uns momentos de prazer conseguem destruir toda uma vida. Que Deus nos guarde. É por isso que os divórcios cada dia aumentam mais.
É por isso que as famílias são destruídas. É por isso, irmãos, que o diabo está a destruir muita gente. Até através da pandemia, infelizmente, está a conseguir destruir. Porque há pessoas que se esquecem que têm que alimentar a sua alma. Irmãos, e nada nos deve separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E o apóstolo Paulo fala de uma lista tremenda lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Inclusive ele depois diz que diremos estas coisas. E nestas coisas põe tudo o que tu quiseres, pandemias, problemas, lutas. E ele diz uma coisa fantástica: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? É tão bom ter Deus do nosso lado. É tão bom ter Deus na família. É tão bom ter Deus no coração. É tão bom ter Deus como o centro de todas as coisas. Aleluia. Agora, convém dizer que o facto de sermos tentados não significa que pequemos. Há irmãos que quando são tentados já pensam que pecaram contra Deus. Não. Tu não podes evitar ser tentado, mas tu podes evitar pecar. Amém? Tentado ninguém pode. Lutero, e eu não sou luterano, mas gosto de algumas coisas. E ele dizia, eu já tenho dito isto, mas como há sempre pessoas novas, é bom aprenderem. Eu não posso impedir que os pássaros voem em cima da minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho em cima dela. E é verdade, eu, careca, de certeza que não vou permitir que nenhum pássaro faça aqui um ninho. Ele pode fazer um ninho na árvore, debaixo do telhado, onde ele quiser, mas na minha cabeça não vai fazer ninho. Ok? E eles andam por aí. O problema é que alguns têm demasiado cabelo e deixam que os pássaros nem se dão conta que o pássaro está a fazer ninho. É uma brincadeira, claro que também há carecas que deixam que faça ninho. Ok? Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, para que efetivamente nada nem ninguém nos separe do amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Assim, os maiores inimigos do ser humano são o diabo e a nossa carne. Agora, há um problema com o crente, com os crentes, é que os crentes às vezes culpam o diabo para tudo e para nada, e às vezes a culpa não é do diabo, é tua e é minha. Estão a entender o que eu estou a dizer? Isso é como numa casa, aparece quando temos filhos pequenos, há uma coisa estragada, vão culpar todos, e se possível, se não há mais ninguém, é o gato ou o cão que é o culpado. Nunca aconteceu isso com vocês? É assim. Ninguém quer admitir a culpa. Por isso diz a Bíblia de que se queixa o homem. O que é que diz a Bíblia? Queixa-se cada um dos pecados dos outros. Ai não, desculpa lá, é verdade, enganei-me. Queixe-se cada um de quê? Dos seus pecados. É interessante que às vezes foi na quinta-feira, estava ali no Parque das Nações à espera dos missionários que iam chegar e estava lá um carro que estava bloqueado. O bloqueador veio lá os a e-mail e dizia ao homem, mas estão ali outros que não têm. E o homem dizia, meu amigo, eu não tenho culpa, eu só venho desbloquear. Aqueles podiam ter chegado depois de você e ainda não foram bloqueados, mas ele ficava satisfeito, era por ver os outros todos com a mesma coisa. O homem parece que gosta que todos os outros sejam punidos. Mas a Bíblia não diz isso. Queixe-se cada um dos seus pecados. E é verdade, irmãos, o grande problema do homem, e há uma coisa que a mim me chama a atenção em Davi, no seu pecado, ele fez outros pecados, mas especialmente é que ele não culpa ninguém. E no Salmo ele diz, perdoa-me, Senhor, contra ti, somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos. Sabe o que é que outros iriam dizer? Oh Senhor, estava aquela mulher ali, àquela hora do dia, eu tenho olhos é para ver,
ela estava ali a provocar-me. Em vez de admitir, fui eu, Senhor, que pequei, há gente que arranja sempre uma desculpa. Ah, sim, eu fiz, mas foi o outro, que se o outro não tivesse dito, se o outro não tivesse feito, se o outro... Não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque a minha Bíblia, penso que é a vossa Bíblia, diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não tenho que dar contas da minha mulher. Eu não tenho que dar contas dos meus filhos. Eu tenho que dar contas de mim e cada um de vocês dá contas de si. O amém é muito fraquinho. Eu penso que é das máscaras, talvez, não é? Irmãos, é verdade. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, irmãos. Claro que há coisas que se eu fizer mal, vou ter que dar contas dessas coisas que fiz mal para os outros. Mas no sentido pessoal da Bíblia, cada um dá contas de si mesmo. Porque Jesus morreu por cada um de nós individualmente. E Jesus perdoa pecados confessados individualmente. A mim não me serve essa coisa que pedir perdão pelas nações. Que nações? Cada um tem que pedir perdão dos seus pecados. Eu não posso pedir perdão pelos pecados dos outros. É cada um que tem que pedir perdão dos seus pecados. Então, o inimigo tenta-nos, mas não nos pode obrigar a pecar. Houve um amém. Glória a Deus. É bom lembrar que na Bíblia a expressão nossa carne representa as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a parte de nós que não quer, não deseja agradar a Deus, que traz como consequência o pecado. Todos temos dois lados, o nosso espírito, que uma vez residência do Espírito Santo, quer fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, que não quer fazer a vontade de Deus e que não lhe importa pecar. Quem nasceu de novo, ou seja, quem tem Jesus no coração e agora vive para Deus, podemos resistir aos desejos da carne e escolher não pecar. O Espírito Santo transforma-nos e ajuda-nos a amar e a escolher o que é certo. E a Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versos 13 e 15 diz, leia com atenção, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém, sabe o que é ninguém? Estão todos vocês e eu incluídos. Ninguém, é para todos os que estamos aqui. Diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Quantos de vocês já ouviram a expressão, é que Deus tentou-me? Entre crentes já ouvi várias vezes esta expressão, é que Deus tentou-me. Irmão e irmã, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. O amém foi muito fraquinho, uma vez mais. Deus não tenta ninguém. Deus pode provar a tua fé e a minha fé, mas Deus não tenta. Cuidado com essa expressão de dizer que Deus tentou. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Então está aqui na Bíblia. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E agora está escrito, pois Deus não é tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. O versículo é muito claro. Agora diz, cuidado, vamos ouvir bem, vamos ouvir. Mas cada um, a começar por mim e a terminar o último lá, cada um de nós que estamos aqui, não esqueça isto, é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, é a mesma coisa, a figura é de uma mulher que dá à luz, não é? Dá à luz o pecado, não é o pescado. Dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera ou produz a morte espiritual. Mas não esqueçam isto, por favor. Então, irmãos, muitas vezes o problema é que nós gostamos da sedução. Por isso, há muitas coisas na Bíblia que só há uma solução. Quando, por exemplo, tu estás no teu trabalho, na escola, entre companheiros, e o diabo começa assim, já viste aquela... Ou o diabo diz à mulher, já viste, ele ao pé do teu marido é cá um traço? Já viste o amável que ele é? Ele é muito detalhista.
E a mulher e o homem, em vez de fazer aquilo que a Bíblia diz que é fugir, começam... Ui, agora até me sinto... ainda estou para escuro, mas... O diabo quer é destruir-te a ti, o teu casamento, e o meu, e o que ele quiser. O que ele quer, irmãos. Quando a Bíblia, nesses casos, só há um remédio, é fugir. Fugir. José fugiu. Foge também, dizia Paulo a Timóteo, dos desejos da mocidade. É a mesma coisa que os homens, quando chegamos a uma certa idade, pensamos que ainda temos 20 anos. Ainda estou. Esqueces até de olhar para o espelho, não é? Mas tu pensas. E um dia também, olha, pensava que podia saltar uma dessas distâncias, fui a saltar, caí, parti as costelas. Pronto, toma lá. Pensas que ainda tens 20 anos? Não tenho. Na minha cabeça, se calhar, às vezes imagino que sim, mas não tenho. E às vezes, você sabe, especialmente nos homens há uma idade muito perigosa. Sim, a partir dos 40, 50, depois vai por aí fora, o homem ainda pensa que está ali. Não é verdade, já passaram. Nós temos que ter cuidado com estas coisas. Agora também há homens que têm culpa. Em casa não elogiam as suas mulheres, não valorizam as suas mulheres. E depois há sempre o homem da esquina que a valoriza até naquilo que não pode ser valorizado. Porque geralmente aqueles que são casados e dão flores às outras mulheres não as dão às suas próprias mulheres. Vocês sabem disso. Ele só dá mulher à mulher estranha. Não dá flores à mulher que tem em casa. E uma vez que ele consegue o que quer, vai fazer o mesmo contigo. Que algumas mulheres iludem-se com essas coisas. Pensam que há sempre um príncipe, não é? Ou um sapo para dar um beijo e transforma-se em príncipe. É uma mentira muito grande. Essa coisa dos sapos príncipes não existem. Vamos valorizar-nos uns aos outros. Esposa valoriza o teu marido, marido valoriza a tua esposa. Valorizemos as nossas famílias, valorizemos Deus no nosso coração, na nossa vida. Vamos ser respeituosos, irmãos. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos lutar, irmãos. Temos que lutar hoje para conservar os nossos casamentos, porque nenhum de nós está isento a problemas e dificuldades. Não há uma única pessoa aqui dentro que esteja isenta de problemas. Mas com a ajuda de Deus nós conseguimos. Com a ajuda de Deus nós vamos ser vencedores. Nós vamos resistir à tentação, irmãos, e vamos fugir daquilo que temos que fugir. Porque há coisas, irmãos, que tu não te ponhas a contemplá-las, só podes fugir. Se tu começares a contemplar, o diabo já te enganou. É só um bocadinho. Ninguém sabe, ninguém viu. Não, viu Deus. Viu Deus. É que nós esquecemos que estamos a olhar assim e esquecemos que Deus está lá em cima, a olhar para todos nós. Isso é que sim, é o mais importante. Então, meus amados irmãos, não vamos pensar que somos melhores ou maiores do que os outros. Todos nós somos tentados. E de acordo com a Bíblia, a maior arma, o melhor antídoto, a melhor vacina, que não é aquela que estamos a tomar agora mesmo, porque nem nós sabemos muita coisa, mas cuidado também com certas coisas que se dizem, contra a tentação, é a oração e usar a palavra de Deus. A melhor arma, como pessoa, como família, como ser humano que nós temos, é a oração e é a palavra de Deus. Por isso, quanto mais usarmos e abusarmos destas armas, mais resistiremos às tentações. Adão e Eva foram tentados. Todos os seres humanos que a Bíblia menciona foram tentados, inclusive Jesus. Veja lá, inclusive Jesus foi tentado. E sabe uma coisa? O diabo sabe pintar quadros muito bonitos. O que ele não te mostra é o que está por detrás do quadro. Ele nunca te mostra a realidade das coisas.
Ele só te ensina o verniz, mas não te ensina que o verniz estala e o verniz parte-se. Ele mostra a glória do mundo, mas a glória do mundo é efêmera. É como a erva que agora está viçosa pela manhã e logo mais o sol incide sobre essa erva e a seca e a murcha e ela perde todo o vigor. Cuidado com aquilo que é aparente. Nós não vivemos do aparente, nós vivemos daquilo que é eterno. Nós vivemos da graça e da direção do Espírito Santo a cada dia. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo a cada dia para ser mais que vencedor. Claro que a serpente usada pelo diabo, figura do diabo, figura do maligno, pintou um quadro. Deus não quer é que vocês sejam como ele. Deus não quer é que os vossos olhos sejam abertos. Deus não quer é que vocês tenham o conhecimento. Irmãos, imaginem-se, nós agora aqui neste lugar, eu não sei quantas árvores poderia plantar. Mas não estou a falar de um lugar como este, estou a falar de um grande jardim. Muitas árvores, milhares de árvores. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom que disse, só há uma que vocês não devem tocar. Se fosse ao contrário, uma que podiam comer, todas as outras que não podiam. Talvez o homem disse, que Deus é este? Que afinal de contas, milhares de árvores eu não posso e só uma é que posso tocar. Mas foi ao contrário. Deus disse, só nesta é que não. O resto é tudo vosso. E o diabo sabe mais por astuto que por inteligente. Porque ele não é inteligente, ele é astuto. E sempre que ele vem a nós, vem com astúcia. De outra maneira não enganava. Não conseguia enganar. E às vezes ele engana as pessoas com coisas tão estúpidas, tão parvas, tão absurdas. Mas sabem de quem é a culpa? É nossa. Nos deixamos enganar. Agora há uma coisa que eu vos quero dizer. Deus não transforma a realidade e o mundo em algo que nós desejamos ou desejaríamos. Há por aí muitos crentes facebookianos, isto agora é uma linguagem moderna, que criam um mundo que não é o mundo da Bíblia, não é o mundo da palavra, é o mundo que eles colocaram na cabeça e acham que Deus tem que fazer exatamente como eles querem. Mas Deus não faz aquilo que tu queres, mas somos nós que temos que fazer aquilo que Ele quer e deseja. Cuidado quando tu queres criar um mundo à tua volta, que é um mundo da tua criação, da tua imaginação, como tu gostarias que fosse. E a prova está que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Essa história de vai dar tudo certo, cada dia vai ser melhor, na minha Bíblia não está nada disso assim. Diz que nos últimos dias haverá guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, aquela história toda que está na Bíblia. E que eu saiba não diz nada melhor. Melhor em relação ao céu, mas não é melhor em relação à terra. Claro que em relação ao céu vai ser melhor. Mas aqui na terra melhor. Claro, há alguns que gostariam de ficar aqui eternamente, mas isto vai mesmo piorar. Por isso a Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, porque neste mundo estamos tão cheios de injustiças. Eu penso que todos vocês já se deram conta que se há injustiça é neste mundo, muita injustiça. E o único que é justo é Deus, e um dia fará justiça a todas as coisas. Então o Evangelho segundo São Lucas, ele, capítulo 4, versículo 1 a 13, fala da tentação de Jesus. Como vocês sabem, Jesus jejuou 40 dias, e depois foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado. Ele não foi tentado como Deus, foi tentado como homem, mas é interessante, e eu vejo isto, é a arrogância do inimigo em falar com Jesus. E abram lá as Bíblias, portanto, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, 1 a 13. Depois disto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu.
Entretanto, eu quero dizer aqui que aqui não diz que não bebeu, diz nada comeu. Eu não aconselho ninguém que queira fazer jejum a ficar sem beber. Pode receber problemas, portanto, de saúde gravíssimos se não beber. A Bíblia aqui só fala de não comer. E também não aconselho ninguém a fazer aqueles jejuns malucos sem ter a saúde e a estar preparado para os fazer. Porque não é qualquer pessoa que pode fazer um jejum de muitos dias. Eu digo aqui com todo o respeito, meus amados irmãos, porque às vezes há gente tão super espiritual que diz, não, Jesus fez, eu também sou capaz de os fazer. Para poderes fazê-lo, tu tens que estar muito bem preparado para poder fazer um jejum, inclusive de 10 dias, inclusive de uma semana. O teu corpo tem que estar preparado anteriormente. Por exemplo, desculpa só uma expressão, se vocês bebem muito café e querem fazer jejum, não aconselho, primeiro têm que deixar de beber café, porque a cafeína vai-vos prejudicar, vai-vos trazer problemas. Pessoas que tenham qualquer tipo de enfermidade e estejam a tomar uns medicamentos sérios, não convém fazer jejum, porque vão ter outro tipo de problemas. Então, irmãos, cuidado com aqueles gurus do Evangelho que obrigam as pessoas, você tem que jejuar tantos dias, tantas noites, Cuidado, ok? Eu acredito no jejum, quando se pode faz-se jejum, mas não sejamos extremistas, nem pensemos que o jejum, portanto, é para ser feito de qualquer maneira, ok? Então, cuidado. Mas vamos continuar. Então o tentador instigou a arranjar alimento, dizendo, se és o Filho de Deus, manda a estas pedras que se transformem em pão. Primeiro, se és. Não sabia o diabo que ele era o Filho de Deus? Não sabia o diabo que havia um projeto de Deus para a redenção do mundo? Mas o diabo sempre gosta de pôr dúvida no teu e no meu coração para ver se tu desistes de Deus, para ver se tu abandonas Deus. Então a dúvida é uma das maiores armadilhas que o diabo utiliza para te destruir a ti e a mim. O diabo é o pai da mentira. A mentira foi criada pelo diabo, não foi Deus quem criou a mentira. O autor da mentira é o diabo. A mentira vem do inferno. Então por isso é que a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós não podemos pactuar com a mentira, irmãos. Porque a mentira não tem procedência divina, tem procedência maligna. É por isso que a Bíblia diz, falai verdade entre vós, diz a Bíblia. E uma das coisas que deve caracterizar o homem e a mulher de Deus no lar, agora ia falar ao hogar, por causa da semana, há poucos dias na Espanha, já ia pregar, é falar a verdade entre nós. Nós não devemos mentir, irmãos. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a falar sempre a verdade. Depois também, ele não necessitava de transformar pedras, não necessitava de fazer isso, irmãos, porque inclusive ele podia dar ordem aos anjos que lhe trouxessem alimentos. Vocês não viram como Deus alimentou Elias através dos corvos? Vocês não veem como Jesus alimentou, porque aqui era o início do ministério de Jesus, como através de pães, poucos peixes, alimentou as multidões, dando graças a Deus e partindo o pão. Irmãos, não era aquela forma. O diabo, irmãos, às vezes quer levar o homem ao orgulho. Eu faço... Irmãos, de alguma maneira a fazer aquilo que não é correto, Mas Jesus respondeu, não, porque as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não se deixou tentar, irmãos, tinha fome. Os irmãos sabem o que é ter fome 40 dias? Eu não sei. Sabem? Nós, passado umas horas, já entre uma refeição e a outra, já estamos a dizer que temos fome. Agora imaginem-se 40 dias sem comer. Isso é que é fome. Não é umas horinhas sem comer. Jesus estava vulnerável, humanamente falando. E sabe onde é que o diabo nos quer apanhar? É na nossa vulnerabilidade. Quando estamos vulneráveis, é onde ele quer atuar para nos destruir. Tem cuidado, irmão e irmã, quando tu estás vulnerável.
Quando estás a passar por um problema, por uma dificuldade, lê a Bíblia, ora a Deus, agarra-te ao Senhor, porque Ele quer te apanhar aí para te destruir. Depois, o diabo levou à cidade santa, Jerusalém, ao telhado do templo, ao teto do templo, a parte mais alta, e volta a dizer-lhe a mesma coisa: se és o Filho de Deus. Não sabia que era o Filho de Deus. Vocês lembram-se quando os filhos de Seba, um judeu, e era o exorcista, no livro dos Atos, no capítulo 19, em que eles foram expulsar demónios, e os demónios deram um enxerto de porrada neles e disseram: conhecemos Jesus Cristo e conhecemos a Paulo, mas vocês quem é que são? Vocês quem é que são? Que autoridade têm vocês? Que conexão vocês têm com Deus para estar aqui a expulsar demónios, se quem vos dirige é o próprio diabo, a vocês também? E aí tanto guru, até põe folhinhas de papel nos nossos vidros: se tens problemas sentimentais e espirituais, de negócio, fala com o doutor Bamba Balalu, chuchu, coisas assim. E as pessoas vão e leem, a primeira coisa é: fica cheio o teu dinheiro, fica cheia a tua saúde e ainda ficas embruxado. Quando o único que liberta é Jesus Cristo. E não é preciso nenhum objeto, porque há poder no sangue de Jesus. Tu não precisas de objetos. Os objetos são usados pelo diabo. Por isso eu fico chateado mesmo quando hoje há igrejas que usam objetos, amuletos. Vassoura abençoada, sal ungido, farinha não sei quê. Isso é diabólico, isso é bruxaria. Em Jesus não é necessário nada disso. Basta a sua presença. E a presença de Deus é suficiente para que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Não é preciso mais nada, porque há poder no sangue de Jesus. Diga comigo: há poder no sangue de Jesus, há poder no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia, na cruz do Calvário. E é nesse poder que tu e eu nos devemos agarrar com confiança, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Não creia nada de bruxaria, não creia nada das cartas, dos horóscopos, dessa porcaria toda. Porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores lhe adorem em Espírito e em verdade. Não acredite em nenhum objeto, não agarre a sua fé aos objetos, agarre-se a Jesus Cristo, que está aqui em Espírito e em verdade. E se você ainda não o tem a viver no seu coração, Ele quer viver na tua vida. Aleluia! Por isso Paulo podia dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Então diz o diabo: salta, salta. Pois segundo as Escrituras, o diabo conhece as Escrituras melhor que alguns crentes. Ele agora está a querer ensinar a Escritura a Jesus, veja lá. E há por aí muito crente a querer ensinar a Bíblia a Deus. Busca a Bíblia para os seus interesses, lê os versículos que quer ler. Mas a Bíblia é para ser toda lida, não é para os interesses pessoais. Porque eu já vi muito crente, quando lhe interessa, conhece a Bíblia. Quando não lhe interessa, não quer saber da Bíblia. Mas a Bíblia não é só para aquilo que nós gostamos, é para aquilo também que nos ensina, que nos corrige e que nos diz quando nós estamos mal. Não esqueçam. Então, diz assim: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus retorquiu-lhe ou respondeu-lhe: mas as Escrituras também dizem: não deves provocar o Senhor teu Deus. Por favor, não te ponhas ali no meio da estrada e diz: eu, como sou um filho de Deus, nenhum carro me vai bater. Ou ponhas-te ali: está aqui, sou filho de Deus, Ele vai me proteger. Não, ele diz que tu não sejas maluco da cabeça. Tu só deves passar nas
passadeiras, e mesmo nas passadeiras também não deves-te mandar para as passadeiras, olhas para a esquerda, olhas para a direita, vês se há segurança e depois passas. Estão a ver o que o diabo queria que Jesus se lançasse, mas que necessidade tinha Jesus de se lançar, desculpem, para mostrar que ele mandava nos anjos? Olha, irmão, Jesus nunca se exibiu. E hoje, desculpem, vejo tanto pregador aí fora a exibir-se, tem a Maria que é bom, que é o maior, que é o melhor. Quem é grande no nosso meio é Jesus. Se nós temos que glorificar e levantar bem alto é o nome de Jesus. Ele é o centro de todas as nós, apenas somos seus servos. Ele é que é grande, nós queremos que Ele seja grande, amém? Ele é que é o maior. Nós precisamos todos da sua graça, do seu amor e do seu poder. Por fim, é a terceira vez, por fim o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a sua glória. E veja lá o que o diabo estava a dizer a Jesus: tudo isto te darei. Mas quê? Qual era o preço? Se te ajoelhares e me adorares. E Jesus, com toda a autoridade, diz: vai-te, Satanás. E sabe o que é que você tem que dizer? E eu muitas vezes: vai-te, Satanás, para trás de mim. Satanás, quando ele veio assim aos segredos: não há mal nenhum, deixa lá, é só um momento. Diz-lhe: vai-te, fora, fora. Alguns amarram-no. Eu não, é fora, vai longe, desaparece. Andam por aí gente a amarrar o Satanás, depois ele solta-se sempre. É melhor nem amarrá-lo. A minha Bíblia ensina a expulsá-lo, não a amarrá-lo. A vossa também? Expulsá-lo, fora. E ele volta sempre a tentar, já reparou? A gente expulsa, mas ele é tão teimoso que anda sempre a bater à porta. Mas nós temos que lhe dar a porta, sempre fechar a porta na cara dele. Vai, desaparece daqui. Aqui Jesus passou pela provação humana. Durante este período de tempo, como vocês verificaram, foi alvo de 3 tentações pelo demónio. O diabo nestas tentações demonstra uma grande prepotência. Sem dúvida as suas palavras estavam armadilhadas, humanamente falando, e Jesus estava fragilizado como homem depois de 40 dias sem comer. Eu já disse e volto a repetir, o diabo aproveita-se das fragilidades do ser humano e procura destruir-nos, lançando os seus dardos inflamados, que são tentações com o objetivo de nos destruir. Satanás é astuto e se dedica incansavelmente a opor-se contra Deus, à sua obra e ao seu povo. Mas o crente, cada um de nós, podemos apagar essas flechas do diabo empunhando o escudo da fé. Por isso o texto bíblico diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 14 a 16. Irmãos, eu vou terminar com quatro conselhos para vocês e para mim. Primeiro, já foi dito, vigiai e orai. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Depois, saber dizer não à tentação. Diz não à tentação. Diz a palavra de Deus em Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Depois também, 1 Coríntios 6, 18, fugir da tentação. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E finalmente, pedir perdão a Deus. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões
ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. E João disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Assim que nós devemos resistir contra a tentação, se efetivamente queremos agradar a Deus. Não digas que não podes, diz antes, será que eu não quero? Será que eu não quero? Porque tu com Deus podes resistir à tentação. Eu com Deus posso resistir à tentação.